Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, dia 14 de junho. Agora a gente vai destacar as principais manchetes dos principais jornais, começando aqui com a capa do jornal O Globo. A manchete do dia é uma entrevista que fala sobre a pressão pelo ajuste fiscal. Haddad e Tebet anunciam revisão ampla e geral de gastos. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, a ministra Simone Tebet, reuniram-se ontem e anunciaram que vão intensificar o trabalho conjunto para a redução das despesas federais visando o orçamento de 2025. Estamos fazendo uma revisão ampla, geral e irrestrita, disse Haddad, tanto das despesas correntes como dos benefícios tributários. Em entrevista ao Globo, Tebet afirmou que há uma avenida para reavaliação de gastos e da equipe econômica e que a equipe econômica poderá produzir um cardápio robusto para ser apresentado ao presidente Lula, incluindo a revisão da previdência dos militares e também os super salários, além de mudanças no fundo da educação básica e mexidas também nos benefícios do INSS. Ela disse, abre aspas, tudo está na mesa, nada está interditado, fecha aspas, para o que disse a ministra. O dólar recuou a 5,36 reais logo após a fala de Haddad, depois de atingir a máxima em 17 meses na véspera por desconfiança sobre o ajuste fiscal. Ainda falando sobre a economia, a respeito do PIS/COFINS, cabe ao Senado achar uma solução para a desoneração, diz Lula. Ainda em destaque aqui na capa do jornal o Globo, o veto a delações de presos pode limitar o combate ao crime. Para os especialistas, o instrumento legal é estratégico para o desmantelamento de organizações criminosas, como que já foi demonstrado em investigações nos últimos anos que levaram à cadeia milicianos, traficantes e corruptos. Bernardo Melo Franco escreve sobre o governo que Lula hesita, mas deveria já ter demitido Juscelino. A foto de destaque de hoje da capa do Globo são os protestos contra o PL do aborto que ganham as ruas. Atos foram realizados na Avenida Paulista, como está aqui na foto, também na Cinelândia, em Brasília e em outras capitais. Esses atos foram feitos em protesto contra o projeto de lei que equipara o aborto após a 22ª semana de gravidez ao crime de homicídio. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou a tramitação acelerada do projeto e a OAB fará um parecer sobre esse texto. Ainda em destaque, em entrevista com Olímpio Moraes, ele diz que muitos médicos negam ajuda e enrolam. À frente do Centro de Referência de Aborto Legal, o ginecologista ataca o projeto que limita o procedimento. Ele diz, abre aspas, cerca de 80% dos estupros são contra menores que mal sabem o que é gravidez. Fecha aspas para o que disse o especialista que critica os políticos e médicos pelo uso ideológico sobre o tema. Ainda em destaque, o editorial em destaque de hoje são as propostas para aborto e drogas ignoram a realidade ainda a respeito desse tema. Vera Magalhães escreve que Lira rasga fantasia de estadista e faz Câmara cair no atraso. Flávia Oliveira diz que condenar vítimas de estupro por fazer aborto é uma coisa sórdida. Ainda na Câmara, após a câmeras, cai o número de operações de tropas de elite no Rio de Janeiro. Divisões como o BOPE e o Choque tiveram 29% a menos de ações nas ruas entre janeiro e maio deste ano e também de 2023. Ainda sobre a polícia, ela fechou 28 hotéis nos centros de São Paulo, que são usados pelo PCC. Os estabelecimentos serviam para a facção lavar dinheiro e distribuir
drogas, segundo a investigação. 15 pessoas foram presas. Ainda sobre as novas regras do FGTS, o jornal Globo mostra uma reportagem completa sobre o que vai acontecer agora. Ainda em destaque sobre a economia, o G7 aprova um empréstimo de 50 bilhões de dólares à Ucrânia. O valor será financiado com ativos russos congelados. E ainda sobre esse mesmo tema, a charge do dia é sobre entreouvindo Biden e Zelensky no G7. Oi, estamos nós aqui outra vez. Ainda sobre a política internacional, Janaína Figueiredo diz que Milei tem uma vitória e várias frentes de conflito abertas. E no segundo caderno, Ruth de Aquino escreve que a ultradireita assombra e continuará assim. Ainda em destaque aqui na capa do jornal Globo sobre a Eurocopa na área de futebol. A anfitriã Alemanha recebe hoje a Escócia para a abertura da Eurocopa com a esperança de usar o fator da casa para desbancar o favoritismo da França e da Inglaterra, que busca seu primeiro título no rodeio. Também no Brasileirão, o Flamengo vence o Grêmio no Rio de Janeiro e o Vasco perde para o Palmeiras. E são esses aqui os destaques que a gente tem na capa do Globo. Agora eu sei o que a gente tem na capa do Estadão de hoje. O Estadão, o estado de São Paulo, Amanda, toda sexta-feira ele começa com dicas de cinema, shows, gastronomia e lazer para curtir no final de semana em São Paulo. E a primeira dica é na área de dança. A dançarina e coreógrafa Débora Coker volta mais solar. Coreografia de Sagração tem como base obra de Stravinsky. Na área de comida, de paladar, volta ao mundo dos sabores em uma só rua. Divirta-se, programação vai de música clássica a cinema na praça. E no bate-volta, toda sexta-feira ele dá uma dica de cidades ali perto da capital paulista. E o bate-volta desta sexta-feira, a indicação é café, vinho e história em Espírito Santo do Pinhal. A manchete principal do jornal é a mesma aí dos jornais, como você falou, do Globo, é essa fala do ministro Fernando Haddad sobre o ajuste fiscal. Haddad fala em cortar gastos da máquina administrativa do governo e passa tranquilidade, e com essa fala o dólar cai. Você veja aí a segurança do dólar. Por causa de uma declaração, o dólar baixou 0,76%. Como é seguro o dólar no Brasil? Apenas uma fala faz ele descer ou baixar. Mas vamos ler aqui o texto da manchete. Os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, foram mais assertivos ontem na defesa de uma agenda de revisão e corte de gastos. Haddad falou em adotar um ritmo mais intenso de trabalho em torno da pauta e fazer uma revisão ampla, geral e irrestrita das propostas para reduzir despesas do governo. O ministro disse que a meta é ter um orçamento para 2025 estruturalmente bem montado, para passar tranquilidade sobre o endereçamento das questões fiscais do país. O projeto orçamentário tem de ir ao Congresso até o mês de agosto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem as propostas de cortes de gastos serão submetidas, elogiou Haddad lá na Suíça, onde ele se encontra. Olha o que disse Lula. É um extraordinário ministro. Dólar e juros futuros recuaram. Após alta de mais 2% em 4 dias, o dólar, 2%, um aumento de 2% em 4 dias,
a moeda americana, por conta dessa declaração, não teve nenhum fator concreto, caiu para 0,70% e fechou ontem $1 a R$ 5,36. Sobre esse mesmo assunto, tem outra matéria, uma secundária, dizendo que a FEBRABAN, a Federação dos Bancos, diz que é hora de estender a mão a Haddad. Isaac Sidney, que é o presidente da entidade, afirmou que o ministro segue sendo fiador da economia e precisa de apoio. A guerra na Rússia, a guerra de Putin. O G7 usará juros de ativos russos para repasse de 50 bilhões de dólares à Ucrânia. Mas esse repasse não é doação. Esse grupo do G7 é liderado pelos Estados Unidos e líderes de países europeus. Esse repasse não é doação, não é filantropia, não é. É um empréstimo, não para o presidente da Ucrânia comprar remédio, comprar alimento para dar para a população ucraniana. Não. Olhe para que é. Empréstimo será destinado, os 50 bilhões de dólares, para a compra de armas e reconstrução da infraestrutura do país. A Rússia disse que a operação seria criminosa e falou em resposta dolorosa. Então, esse grupo do G7, dos mais ricos do mundo, esse grupo não quer que acabe a guerra. Quer que a guerra continue, para eles venderem mais armas, mais tanques, mais fuzis, mais drones. Eles não querem, eles querem que os dois se matem. E Ucrânia e Rússia são irmãos de sangue, antes da separação da Rússia e da Ucrânia. Eles são é o mesmo povo. Então esse grupo quer que a guerra continue. É dar gasolina para apagar fogo, dando mais 50 bilhões, oferecendo um empréstimo. Um dia essa conta vai chegar. Isso não é de graça. Um dia o povo ucraniano vai pagar esses 50 bilhões de dólares. E se matando uns aos outros, com a ajuda do grupo do G7, que é o grupo dos países mais ricos do mundo. Lula mantém Juscelino Filho, que é o ministro das Comunicações, na berlinda. Diz Lula, só ele sabe a verdade. O presidente da República diz que após viagem à Suíça, ele chega no sábado, terá uma conversa franca com o ministro das Comunicações. A base no Congresso vai pesar, a base de apoio no Congresso vai pesar nessa decisão se tira ou não tira o Juscelino Filho, que foi indiciado por corrupção. E por último, antes de ler a última manchete, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que o projeto sobre aborto não terá rito rápido no Senado. O senador afirmou que caso o projeto passe na Câmara, esse projeto compara o aborto ao homicídio e dá a mesma pena. Então o senador afirmou que caso passe na Câmara, o texto deve ser incluído na discussão do novo Código Penal que tramita no Senado. E agora sim, por último, essa foto da polícia é para ilustrar uma operação realizada ontem na chamada Cracolândia itinerante do PCC, do primeiro comando da capital. A facção, segundo o jornal aqui e a polícia, comprou ou montou 78 hotéis e hospedarias, 26 delas clandestinas, para abastecer e manter o tráfico no centro de São Paulo.
78 hotéis. Olha o poderio econômico de uma facção dessa. A Polícia Civil prendeu 12 pessoas na operação de ontem. Entre elas, João Caboclo do Nascimento, é esse da foto, esse vestido de preto, camisa preta. Ele é dono de bares e hospedarias no centro de São Paulo. A estrutura montada pelo PCC deu à facção poder de transferir dependentes químicos para qualquer área da região, sem prejudicar a logística do tráfico, informa Marcelo Godoy. É com você, Amanda. Seguimos agora para a capa da Folha de São Paulo de hoje, que a foto principal é sobre o Pantanal, que é a caminho de superar uma marca histórica. Incêndios no Pantanal deixam um rastro de animais mortos. A queimada consome o bioma lá no Mato Grosso do Sul. Os focos subiram em 974% de janeiro a junho deste ano, em relação com o mesmo período de 2023, e são resultados do El Niño sobrecarregado com as mudanças climáticas. A manchete do dia é sobre economia, que foi também a manchete do Globo e do Estadão. A Folha de São Paulo destaca que Lula e Haddad agem para aliviar a crise de confiança. As decisões do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a revisão de gastos do governo e manifestações de apoio a ele interromperam ontem a valorização do dólar, que havia sido elevado. Ao lado de Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento, Haddad disse que pediu à sua equipe a intensificação das discussões sobre a contenção de gastos para passar uma tranquilidade sobre as questões fiscais. A declaração ocorreu depois de um dia que Lula falou em relação à arrecadação sem citar os cortes. A fala do presidente sobre a política fiscal havia se somado a uma percepção de que Haddad estava enfraquecido, o que recusou aí numa medida provisória sobre os créditos tributários. O texto era uma proposta do ministro para compensação da desoneração da folha de pagamento. Ontem, Lula defendeu o auxiliar, ele disse, abre aspas, o Haddad é um extraordinário ministro, fecha aspas, para o que disse o presidente durante uma viagem a Genebra. Ele disse ainda que cabe aos senadores e empresários acharem uma solução para manter o benefício fiscal sobre os salários. Ele disse, abre aspas, novamente para o presidente, o Haddad tentou, não aceitaram, fecha aspas. Ainda em destaque aqui na capa da Folha de São Paulo, as manifestações de mulheres que protestam na Avenida Paulista contra o projeto que criminaliza o aborto legal. Essa é a segunda imagem de destaque de hoje. E ainda sobre esse assunto, 1 em 3 abortos legais é feito após as 22 semanas. Profissionais que atuam no serviço de aborto legalizado afirmam que as gravidez que acima de 22 semanas representam 1/3 das interrupções previstas em lei. O projeto da Câmara dá margem para vetar os procedimentos acima dessa idade gestacional e equipara a interrupção da gravidez ao crime de homicídio. Ainda em destaque aqui na área de política, após derrotas dos costumes, o governo aposta no Supremo. O governo Lula avalia o risco de se posicionar contra o projeto de lei do antiaborto, ao receio de que haja mais um desgaste com o Congresso. O Executivo crê que o Supremo Tribunal Federal possa sustar a tramitação do projeto por considerá-lo inconstitucional. E ainda, destaque aqui na Folha de São Paulo, o uso de matriz elétrica limpa cai no país, mostra um estudo. Marcos Gonçalves escreve sobre o petista puxa o próprio tapete. O segundo ano do terceiro mandato de Lula revela-se até aqui um compilado de desencontros e dissonâncias em praticamente todos os campos. Tem-se a impressão de que a administração petista excita-se na arte de puxar o seu próprio tapete.
E ainda falando sobre o PT, o Partido dos Trabalhadores e a ala política resistem a limites em pisos de saúde e da educação. A proposta que fixaria o crescimento real dos gastos nas áreas em 2,5% é uma alternativa da Fazenda para se adequar ao arcabouço fiscal. A ala do governo enxerga baixo o impacto orçamentário e alto o custo político dessa emenda. Ainda em destaque agora na política internacional, Milei aponta tentativa de golpe após sua primeira vitória. O porta-voz do presidente chamou de delinquente os que tentaram derrubar a democracia que tentaram derrubar a democracia, os manifestantes que foram reprimidos pela polícia durante a aprovação de um pacote de Milei no Senado. E ainda a paridade de gênero vai demorar mais 134 anos. Um relatório do Fórum Econômico Mundial aponta que o mundo solucionou 68,5% da diferença entre mulheres e homens. A América Latina e o Caribe lideram os avanços sobre o tema. Em São Paulo, suicídios de PM batem o recorde no primeiro ano de Tarcísio de Freitas. E por último, nos editoriais, o FGTS ficou somente menos inadequado a respeito da correção mínima pela inflação das contas do Fundo de Garantia determinada pelo Senado. E por fim, o segundo editorial sobre autonomia e rapapés, sobre os encontros entre Campos Neto e Tarcísio. São esses aqui os destaques da capa da Folha de São Paulo. Agora você lê o que a gente tem na capa do Povo de hoje. O Povo de hoje traz uma reportagem, Amanda, interessante. Os santos do povo. História de quem vira santo, mesmo antes da Igreja Católica canonizar e colocar no altar. Tipo, Padre Cícero. Padre Cícero é um santo do povo. Frei Damião é um santo do povo. Não é reconhecido ainda pela Igreja Católica. Só em 2015, com o Papa Francisco, é que a Igreja Católica reconheceu, fez uma reconciliação do Padre Cícero com a Igreja Católica. E agora, em 2022, Padre Cícero foi considerado como servo de Deus. Fosse uma comenda, um servo de Deus. Até ele chegar mesmo a ser canonizado, tem um processo a percorrer. E tem outros três figuras aqui naquela região do Cariri, também consideradas santos do povo. Quando a gente for ler as páginas internas, nós vamos falar delas. Uma delas é a menina Benigna, que também é considerada pelo povo como santa. O editorial, a manchete do jornal O Povo é sobre a violência no Ceará, o estado do Ceará. Ceará mantém média de 10 homicídios por dia no mês de maio. Conforme dados divulgados ontem pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, 316 assassinatos foram registrados no último mês no estado do Ceará. Em abril passado, aconteceram 320 mortes violentas. Dados são referentes à gestão anterior do secretário Elânio, e agora é o Roberto Sá. Essas duas imagens, a primeira é mostrando uma atitude de estudantes, limpeza e plantio de mudas, em alusão ao Dia do Meio Ambiente. Lagoa do Opaia, aqui em Fortaleza, ganha ação ambiental com participação de 100 estudantes nesta limpeza. E a outra é o jogo de ontem do Fortaleza com o Bahia na Fonte Nova. Revés no estádio da Fonte Nova. Fortaleza sofre gol no fim do jogo, perde por 1-0 para o Bahia e amarga a primeira derrota no Brasileirão.
Outros destaques da capa do jornal cearense O Povo. Discurso de Haddad e Tebet, os ministros da Fazenda e do Planejamento, respectivamente, sobre corte de gastos, reduz pressão sobre o dólar. Ainda na economia, ministro Carlos Lupe, que está aqui em Fortaleza, afirma que maior desafio da Previdência Social é o Nordeste. Na política, a base do prefeito Sarto na Câmara Municipal de Fortaleza quer trocar o atual vice do PSDB, que é o sociólogo Elcio Batista, pela vereadora, que também é do PSDB, Cláudia Gomes, para ocupar o cargo de pré-candidata a vice na chapa de Evandro Leitão, que é o candidato do PT. No caderno Comes e Bebes, é sobre o vatapá, a origem africana e as muitas formas de preparo do queridinho das comidas do São João, o vatapá. É com você, Amanda. Seguimos agora para a capa do Correio Brasiliense de hoje, que a manchete do dia é que Lula apoia Haddad, que promete cortar gastos, e o dólar recua sobre isso, numa tentativa de frear os ataques do Congresso e do setor produtivo ao ministro da Fazenda, principalmente em relação ao caso da medida provisória do PIS/COFINS. O presidente Lula saiu em defesa da atuação de Fernando Haddad. O chefe do Planalto cobrou apoio do Senado também e dos empresários para encontrar recursos que cubram as desonerações. Ainda em outra frente, para amenizar a crise, Haddad e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, reafirmaram o compromisso do governo com o equilíbrio das contas públicas. Essa que também foi a manchete de outros jornais que nós já mostramos hoje. Ainda em destaque, o projeto do aborto terá mulher na relatoria. Essa imagem de destaque são as manifestantes contra o PL que se reuniram no Museu da República. E ainda os protestos em 8 cidades marcaram a posição contra o projeto de lei que aumenta a pena para o aborto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que designará uma deputada mulher para ser a relatora da proposta. Ainda em destaque aqui no Correio Brasiliense, essa foto de um DJ, a história contada no ritmo do hip hop, sobre o projeto de ressocialização, autonomia e protagonismo que é colocado na reintegração de menores na unidade de internação de Santa Maria e que facilita o aprendizado e concorre ao Prêmio Internacional de Educação. Ainda em destaque, os riscos dos painéis no plano. Especialistas questionam o projeto aprovado pela Câmara Legislativa que permite placas luminosas em áreas tombadas lá em Brasília. Ainda, homem é preso por golpe de falso banco. Aqui também em destaque a tradição e a fé. No dia dedicado ao santo, milhares de devotos passaram pelo santuário de Santo Antônio, lá em Brasília, também para fazer orações e receber o pãozinho abençoado. Ainda no CB Saúde, um oncologista falou sobre as novas terapias no tratamento do melanoma e sobre o câncer também de pulmão. Na política internacional, o G20 reforça a Ucrânia, que é a cúpula dos países mais ricos, que começa na reunião dessas cúpulas, que começa na Itália com a decisão de utilizar o juro dos ativos russos congelados pelo Ocidente em um empréstimo de 50 bilhões de dólares a Zelensky. E ainda em destaque aqui sobre a música, balada em todos os ritmos, a sensação de pagode no país. Os brasilienses menos é mais levam o seu churrasquinho ao Mané Garrincha neste sábado. Também no Parque da Cidade haverá a dupla César Menotti e Fabiano. São esses aqui os destaques que a gente tem no Correio. E agora eu sei do que a gente tem no Valor Econômico. Sociedade. Em autobiografia, Neca Setúbal relata como a herdeira de um banco
se tornou referência do terceiro setor. A mesa com valor econômico. O designer de móveis Zanini de Zanine diz que não tem preconceito em criar peças desconfortáveis. Vinhos de Portugal. Pedro Machado, o secretário do Turismo português, abriu evento que vai até sábado em São Paulo. Manchete do Valor Econômico também é a questão da declaração do ministro Fernando Haddad sobre corte de gastos na máquina pública federal. Diz: Haddad defende uma revisão ampla, geral e irrestrita do gasto público e dólar cai 0,73%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu ontem ser preciso intensificar estudos sobre a revisão do gasto público. Segundo ele, abre aspas, gasto primário tem de ser revisto, gasto tributário tem de ser revisto e gasto financeiro do Banco Central também. Afirmou ainda haver revisão ampla, geral e irrestrita nas despesas pela equipe econômica. As declarações foram feitas ao lado da ministra do Planejamento, Simone Tebet, em meio às tensões do mercado financeiro por causa de desconfianças, em especial sobre a situação das contas públicas após a devolução da medida provisória do PIS/COFINS pelo Senado. O pronunciamento ocorreu após cobrança por medidas de ajuste pelo lado das despesas, já que há percepção entre analistas de esgotamento da agenda fiscal pelo lado das receitas. Após as afirmações do ministro, o dólar caiu 0,73%, negociado ontem a R$ 5,36. O Valor Econômico traz uma entrevista com o embaixador Rubens Recupero. Ele está publicando um livro, Memórias. Ele está publicando o livro no ano em que o Plano Real completa 3 décadas, 30 anos. Os capítulos em que trata de sua passagem pelo Ministério da Fazenda em 1994, contando bastidores do período, ganham especial interesse. Ele diz: na fase histórica de preparação do lançamento da moeda, fui o algodão entre cristais, que evitou um choque direto entre o então presidente Itamar Franco e a equipe. Em mais de 700 páginas, o livro narra toda a trajetória de Rubens Recupero. Ainda destaque na capa do jornal Valor Econômico. A Vale do Rio Doce enxerga potencial para dobrar a venda de minério ao Oriente Médio. Captação de dinheiro externo deve voltar a ganhar fôlego. Projeto do aborto não será acelerado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, afirmou que o projeto de lei em tramitação na Câmara, que equipara o aborto a homicídio, será tratado com cautela e jamais seria levado diretamente ao plenário da Casa sem ser discutido em comissões temáticas. Após repercussão negativa, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do Progressista de Alagoas, se comprometeu com parlamentares da base governista que a proposta apoiada pela bancada evangélica só será votada depois da realização de seminários.
E por último, Amanda, dizendo que a inflação desacelera na Argentina no mês de maio. Indo agora para as páginas internas de cada jornal, a gente começa com a área editorial do jornal o Globo. Primeiro fala sobre as propostas para o aborto e drogas ignoram a realidade. Os textos da Câmara desprezam o caráter de saúde pública e de conhecimento acumulado sobre ambas as questões. O segundo editorial de hoje é sobre a vitória de Milei no Congresso, que mantém viva a esperança de mudança. Depois de concessões, o presidente argentino obtém os poderes necessários para promover algumas reformas urgentes. Na área de política, sobre a colaboração em risco na mira da Câmara, delação de presos já foi crucial para condenar milicianos, policiais militares corruptos e também políticos. Aqui, em destaque, a foto é sobre uma colaboração premiada, a Operação Calabar, que em 2017, após uma colaboração feita por um traficante preso, 96 policiais militares de um batalhão da região metropolitana no Rio de Janeiro acabaram atrás das grades. A investigação apontou, graças à delação inicial, que os agentes atuavam em auxílios aos bandidos mediante ao pagamento de propina e também cometiam outros crimes na região, como sequestro. A segunda imagem de destaque aqui nessa reportagem é sobre o caso Marielle, apontado como mandantes o deputado Chiquinho Brazão, que é o que está na foto, e o seu irmão Domingos Brazão, bem como o delegado Rivaldo Barbosa, foram presos após uma delação de Rony Lessa. Ele próprio foi alvo da colaboração de Elcio Queiroz. Ainda falando sobre o tráfico, envolvido na morte de traficantes, o piloto Felipe Ramos Moraes delatou integrantes do PCC e ajudou a desvendar o banco do crime. Aqui outros destaques também: Mauro Cid, para os aliados de Bolsonaro, a delação do militar poderia ser anulada em caso as novas regras que estão em tramitação lá na Câmara dos Deputados entrem em vigor. E sobre também a Petrobras, a colaboração de Paulo Roberto Costa abriu caminho para várias condenações no âmbito da Lava Jato. Ainda na área de política e de polícia, foragido, o presidente do Solidariedade entra na lista vermelha da Interpol. Eurípides Júnior é suspeito de ter usado verbas públicas, verbas do PROS, que era o seu antigo partido, para fazer viagens ao exterior com a família. Ainda na área de política do governo, Lula quer que Juscelino, que é alvo da Polícia Federal, prove a sua inocência. O presidente ainda não tratou com o ministro sobre o seu indiciamento e que eles vão ter uma conversa franca. A prefeita do Maranhão, a irmã do titular das comunicações, também é acusada de desvio de verba parlamentar. Ainda na área de política, a entrevista de hoje é com Aloísio Nunes, ele que é ex-ministro e ex-senador. Ele diz que o PSDB se coloca atrás do Datena para encobrir falta de projeto. Ele que é um tucano histórico e deixou o partido ontem criticando o lançamento do apresentador para a Prefeitura de São Paulo, mas também ressaltou que as divergências se acumulam desde as eleições presidenciais de 2022. Agora, pelo Brasil, as ruas que reagem em meio ao silêncio do governo, o PL do aborto mobiliza a sociedade e Lira sinaliza um recuo aqui sobre os protestos que tomaram conta do país. Aqui o Jornal Globo mostra sobre os termos do projeto sobre o aborto, que o projeto de lei 1904 de 2024, que é de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, ele que é do PL do Rio de Janeiro, equipara o aborto ao crime de homicídio quando realizado após as 22 semanas de gestação, inclusive nos casos de estupro. Caso o projeto seja aprovado pelos parlamentares, o procedimento será punido com uma reclusão de 20 anos para a mulher que que fizer esse aborto. O homem que comete o crime de estupro, no entanto, tem uma pena máxima de no máximo 10 anos de prisão. E aí as mudanças, as possibilidades
possibilidades de mudanças nessa proposta. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirma que o texto sofrerá ajustes para não incluir a equiparação do aborto após a 22ª semana. Em caso de estupro, a bancada evangélica rejeita qualquer alteração sobre o tema. Ainda pelo Brasil, o G20 discute o futuro dos mares e os seus impactos econômicos. A novidade sobre a presidência do Brasil, o O20 vai debater a sustentabilidade nos oceanos para que haja um desenvolvimento justo. E ainda aqui, falando sobre esse mesmo tema, remota tribo amazônica não se viciou em pornografia. Uma repórter do New York Times mostrou a chegada da internet de alta velocidade em uma aldeia aqui pelo Brasil. Ainda na área de política e de polícia também, a polícia de São Paulo fecha 28 hotéis ligados ao PCC. A ação envolveu 400 agentes e mirou instalações na região central da capital, que é utilizada para lavagem de dinheiro e como ponto de distribuição de drogas para a Cracolândia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 15 pessoas foram presas em flagrante. A capa do jornal o Globo de hoje é a entrevista na área de economia com Simone Tebet, ela que é a ministra do Planejamento e Orçamento. Ela fala sobre a revisão de previdência dos militares que estará na mesa e também diz que há uma avenida de cortes de gastos e cita mudanças no Fundeb e pede para que Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, se lembrar que é o presidente do Banco Central, independentemente de quaisquer pretensões políticas. Aqui a entrevista completa com a ministra. Ainda na área de economia, Haddad fala em revisão ampla, geral e restrita de gastos e o dólar cai. A declaração vem após uma alta da moeda na véspera, causada por falas de Lula sobre o ajuste fiscal por meio da arrecadação e dos juros. E ainda, Lula diz que o Senado e empresários que encontrem soluções. A medida provisória que muda o sistema de créditos tributários foi devolvida pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, após críticas de empresários e parlamentares. A medida do governo visa compensar a desoneração da folha. Ainda, o jornal Globo mostra o que vai acontecer agora com o FGTS, o que muda a partir do ajuste, porque o STF estabeleceu que o saldo do fundo precisa ser reajustado ao menos pela inflação, usando como referência o IPCA. A decisão não é retroativa e o jornal Globo mostra quais são os impactos da medida. Ainda na economia, Luísa Trajano considera que taxa das blusinhas ficou justa. A empresária diz que 20% não é o ideal, mas permite brigar de igual para igual. E ainda falando sobre a taxa das blusinhas, o imposto fará com que a Shein pare de acelerar sua transição para o Brasil. A vice-presidente global da plataforma asiática afirma que a empresa quer fabricar muito no país. E ainda na área de economia, a DASA e a AMIL fecham acordos sobre hospitais pelo mundo, o reforço contra Putin. Os Estados Unidos assinam um pacto de 10 anos com a Ucrânia e o G7 aprova uma ajuda de 50 bilhões de dólares. E ainda as eleições europeias e o G7 que põe Meloni no centro do palco. A premier italiana foi um raro exemplo do governante vitorioso no pleito do Parlamento Europeu e que agora tem a chance de se credenciar para clubes de grandes lideranças. E ainda na área de saúde, uma entrevista com o ginecologista Olímpio Moraes, ele fala que 80% dos estupros são contra meninas e muitas nem sabem o que é gravidez. Ele, que é médico do Centro de Referência de Aborto Legal em Pernambuco, explica por que o procedimento é realizado após 22 semanas e critica o projeto de lei que equipara a prática ao homicídio. Ainda em destaque aqui na área da saúde,
saúde, as células de defesa que envelhecem devagar, mostra um estudo. Pesquisadores descobriram que linfócitos T sobrevivem por um tempo equivalente a 4 vidas de um ser humano. O trabalho investigou os chamados relógios epigenéticos que determinam quanto tempo vive um organismo. Também na área de saúde, trans, mulheres e bissexuais têm a pior saúde mental. O relatório colheu dados de 3.000 pessoas e calculou notas do bem-estar psíquicos de diferentes grupos brasileiros. E por fim, aqui na área da saúde, o ômega 3 pode ajudar a reduzir a agressividade, aponta a pesquisa. Agora, você liu o que a gente tem dentro do Estadão de hoje? Eu começo, Amanda, pela coluna do Estadão. Centrão e base de Lula querem empurrar a votação do texto do aborto, que atualmente está na Câmara Federal, para depois da eleição municipal. O Centrão e a base de apoio do presidente Lula tentam empurrar a votação do projeto que equipara o aborto, a prática do aborto, a homicídio para depois das eleições municipais. A urgência do texto, que dispensa tramitação nas comissões, foi aprovada na Câmara de maneira simbólica, livrando parlamentares de deixar suas digitais na ofensiva da bancada evangélica. O mérito da proposta, porém, deve ir à votação nominal, que é a votação onde se identifica o voto do deputado, do parlamentar. Para esses deputados, com trânsito entre conservadores, entre eleitores conservadores e eleitores progressistas, a discussão é um impasse. Quem votar contra o projeto pode se inviabilizar entre religiosos e eleitores de direita, na maioria favoráveis a essa pauta. Por outro lado, um voto favorável ao projeto atrai críticas de outros setores, já que o texto torna a pena imposta a quem faz aborto em caso de estupro superior, a pena fica superior à aplicada aos estupradores. Também não há acordo sobre a relatoria da proposta. Quem que vai ser o relator? A bancada evangélica quer emplacar como relator a bolsonarista Cris Tonieto, do Partido Liberal do Rio de Janeiro, enquanto o Centrão, o grupo do Centrão, prefere um nome menos radical. Oficialmente, o Palácio do Planalto não vai se envolver nas negociações do texto. A articulação política do governo quer distância da pauta, é uma pauta de costumes, após a derrota no veto ao projeto de lei das saidinhas dos presos. Outra nota da coluna: o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebe governadores na segunda-feira próxima para discutir o projeto de renegociação das dívidas dos estados. Cansado de esperar uma proposta estruturante do Ministério da Fazenda, Pacheco vai fechar o texto e entregá-lo ao presidente Lula. A matéria deve ser votada até o fim desse semestre, sem passar por comissões. A maior preocupação do senador é com Minas Gerais, que tem uma dívida com a União de 160 bilhões de reais.
é quanto o Estado de Minas Gerais deve à União Federal, deve ao governo federal. E por onde o Rodrigo Pacheco deve ser candidato ao governo estadual em 2026. Ele quer sair do Senado como presidente e ser governador de Minas Gerais. Outra nota interessante aqui é com relação a São Paulo. O PSDB reagiu à desfiliação de Aloysio Nunes, quadro histórico que anunciou sua saída ontem do PSDB, dia em que o partido lançou o apresentador José Luiz da Atena, da Band, como pré-candidato a prefeito de São Paulo. A nota oficial assinada pelo presidente nacional do PSDB, o ex-governador Marconi Perillo, enviada à coluna, diz que Aloysio Nunes foi coerente após ter aceitado o convite do presidente Lula para um empregozinho no governo federal. Ele vai comandar a Apex em Bruxelas. Nos bastidores, só lembrando que anos atrás o Aloysio Nunes criticava muito o PT. Era antipetista radical. Ele queria ver o cão, não queria ver um petista. E agora está aí. Arranjou um emprego no governo federal, já se desfiliou do partido e vai comandar a Apex em Bruxelas. Nos bastidores dos tucanos, o tom é outro. Embora a saída fosse prevista, a cúpula tucano de São Paulo viu traição de Aloysio pelo time. O dia do Datena, e lembra que não o expulsou após a adesão ao governo petista. Página de editoriais. O primeiro é: democracia não bem é isso. Não é bem isso. Democracia não é bem isso. A Câmara Federal tem legitimidade não só para manter a criminalização do aborto, como, se quiser, agravar a pena a ele cominada, a ele imposta, mas deve ter a coragem de decidir seguindo o devido rito democrático. Segundo editorial, novos problemas, velhas práticas no ensino superior. Ante pressões de grevistas das instituições federais de ensino, o governo, através do Ministério da Educação, do MEC, adia soluções de longo prazo e responde com os artifícios de sempre: mais obras e mais concessão de bolsas de estudo. Nas páginas de artigo, o sociólogo Simon Schwartzman escreve sobre 100 novos institutos federais, ele questiona, e diz: concentrar recursos em atividades estratégicas de relevância, qualidade e equidade parece fazer mais sentido do que insistir em simplesmente fazer mais do mesmo. O doutor em engenharia, engenheiro Cláudio Alberto Rigo da Silva, escreve: em busca de alternativas ao Plano Nacional de Educação, ao PNE. Dá para fazer algo como players da educação, gestores, professores, pais, para melhorar nosso cenário educativo sem depender das políticas oficiais? Na área de política,
Lula mantém indefinida a permanência do ministro Juscelino das Comunicações. Diz o presidente, só ele sabe a verdade. O presidente diz que após voltar da reunião do G7 na Suíça, terá conversa franca com o ministro das Comunicações, ele que foi indiciado pela Polícia Federal. A fragilidade do governo, da base do governo no Congresso, vai pesar na hora dessa decisão. E o União Brasil, a presidência do União já disse que está a favor, que está junto ao Juscelino. Lembrando que da bancada do União Brasil na Câmara Federal, nós temos 3 do Ceará, que é a Daiane do Capitão, a Fernanda Pessoa e o Moses Rodrigues. Os 3 deputados federais são da base do União Brasil na Câmara Federal e são correligionários do ministro Juscelino Filho. Lançado pelo PSDB, Datena critica licitação feita na gestão do Bruno Covas. Ele foi lançado ontem, pré-candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo. Ex-ministro Aloysio Nunes e mãe de prefeito tucano deixam o partido. Dirigente é suspeito de se apropriar de helicóptero e esvaziar contas de partido. Esse aí, o dirigente, é o presidente, é o Eurípides Júnior, atual presidente do partido Solidariedade. Ele é investigado por desvio de verba pública e ele está foragido. Como a Amanda leu aqui na Folha de São Paulo, ele está na lista vermelha da Interpol. Deve estar fora do país. Ou então à procura de um habeas corpus aí para se apresentar à Polícia Federal. Candidaturas laranjas viram alvo da Polícia Federal. Na área de internacional, o grupo do G7 usará juros de ativos russos para empréstimo de 50 bilhões de dólares à Ucrânia. Um dia vai ter que pagar essa conta. Não é doação. E o empréstimo é para comprar armas, para continuar guerreando contra a Rússia. Jornalista americano preso na Rússia será julgado por espionagem. CNA faz acordo com oposição e forma governo de coalizão na África do Sul. Ainda na área internacional, liberdade virou senha para não pagar imposto. Muitos dos plutocratas dos Estados Unidos, do Wall Street ao Vale do Silício, têm se unido em torno do ex-presidente Trump. Brasil, operação revela que hotéis do PCC, primeiro comando da capital, é que fazem Cracolândia mudar de lugar. Polícia Civil procura retomar o protagonismo. Ação da Prefeitura em 2021, Prefeitura de São Paulo, fez o PCC apostar em Cracolândia itinerante. Rodrigo Pacheco diz que projeto de lei do aborto não terá rito rápido no Senado. Pesquisa cheia afetou saúde mental de 90% dos moradores do Rio Grande do Sul. Clima, fenômeno El Niño chega ao fim, mas país ainda deve ter ondas de calor no inverno. Esportes.
Torneio começa com equilíbrio, sem favoritos e potências sob pressão na Eurocopa. Espanha chega confiante. Portugal aposta em Cristiano Ronaldo. Estevão brilha mais uma vez e Palmeiras bate o Vasco no Allianz Parque. São Paulo e Inter fazem jogo sem graça e ficam no empate. Achado o último navio de lendário explorador do mar. Caderno de economia. Sob pressão, Haddad acena com cortes de despesas. Depois de 4 altas seguidas, dólar recua 0,7% e fecha a R$ 5,36. Riscos internos pesam na variação da moeda, mostra levantamento. É hora de estender a mão a Haddad, diz a FEBRABAN, a Federação dos Bancos. Para Lula, ministro Haddad é extraordinário. Projetos do Senado para desonerar a folha de pagamento são insuficientes, diz estudo. Restaurante veta cliente com menos de 30 anos. Isso não é aqui não, é nos Estados Unidos. Internet via satélite da Amazon vai concorrer com Elon Musk. Fotos de crianças brasileiras treinam inteligência artificial. Shein e Shopee entram para grupo de maiores locadores de galpões logísticos do país. Campanha do Mercado Livre leva a Granpix. E por último, é a capa do Caderno de Cultura e Comportamento, essa dança montada pela coreógrafa Deborah Coker. Ela criou uma coreografia, esse ritual no palco, para a obra de Stravinsky chamada Sagração. É com você, Amanda. Seguimos agora para as páginas internas da Folha de São Paulo. A gente começa com a área de opinião, mostrando a charge do dia sobre Haddad e Simone Tebet, que prometem uma revisão de gastos para o orçamento. Aqui na frente, a ministra do Planejamento e o ministro da Fazenda apresentando a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. E atrás, o presidente Lula com a campanha do PT em 2024 e também uma possível reeleição do presidente Lula, uma possível recampanha aí do presidente para 2026. Nos editoriais, o FGTS ficou somente menos adequado, o STF foi racional ao determinar que o fundo tenha ao menos uma correção pela inflação, mas o mundo político ainda se apossa do dinheiro do trabalhador. Ainda o segundo editorial é sobre a autonomia e o rapapés, se soube distanciar-se do ataque de Lula. O chefe do Banco Central deveria fazer o mesmo com o cortejo de Tarcísio. Na área da política, na coluna Painel, escrita por Fábio Zanini, hoje é intitulada Tempo ao Tempo. Ele escreve que a campanha de Tabata Amaral diz não acreditar que o lançamento da pré-candidatura de Datena para a Prefeitura de São Paulo seja o ponto final na ideia original de contar com ele ou com outro representante tucano como vice da deputada. A despeito da surpresa inicial com a movimentação de Datena para lançar a sua própria campanha, eles ainda contam com a possibilidade de que ele ou de que a cúpula tucana voltem a mudar de ideia e retomem o projeto de coligação.
Ainda na área de política, o líder de Lula cita a pressão, diz que falta comando e se explica ao Planalto. O deputado federal cearense José Guimarães, que é o líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, afirma se sentir com a faca no pescoço e faz críticas à gestão petista em evento interno da sigla. Essa matéria a gente conferiu ontem no nosso segundo bloco de notícias aqui da TV da Transparência, que fala sobre alguns áudios que foram obtidos pela Folha de São Paulo em relação aos sentimentos aí do deputado José Guimarães sobre as questões aí envolvendo o Congresso Nacional e a articulação entre o governo e o Congresso. Ainda na área de política, Marcos Augusto Gonçalves, ele que é formado em administração de empresas e tem mestrado em comunicação, diz que Lula puxa o próprio tapete, o presidente, o PT e agora a Haddad aparecem para trafegar numa realidade paralela. Ainda numa área de análise, Lira amplia a força com o ato anti-baixaria, mas vê barrada proposta de superpoder aqui sobre as questões que podem vir a punir deputados por serem brigões, por exemplo. Ainda na política, Lula diminui menções religiosas e relação com evangélicos esfria. Reuniões com ministros com lideranças do segmento seguem sem sair do papel e o grupo quer espaço no governo. Ainda em destaque, Lula afirma que falará com Juscelino sobre indiciamento. O presidente disse não ter pressa e que o ministro tem o direito de se defender. Ainda em destaque na área de política, agora em São Paulo, é que Datena se lança a prefeito e aprofunda as incertezas no PSDB, histórico de dissidências para ceticismos, mas o partido diz que a campanha em São Paulo será o seu marco para o renascimento. E ainda, Nunes acelera definição de vice sobre a pressão de Tarcísio e Bolsonaro, também na campanha para a Prefeitura de São Paulo. Ainda em destaque, Cláudia Rossi preserva o legado do pai em defesa da informação. A filha e neta de Clóvis Rossi se dedica à educação midiática após 5 anos de sua morte. Ainda, o evento de Gilmar em Lisboa tem 3 ministros do STF confirmados e 3 sem definição e 5 recusas. E também ainda em destaque no STF, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, diz que o país volta à normalidade sem risco de insultos. Pelo mundo, a guerra na Ucrânia, sobre o G7, que aprova o uso de bens russos para emprestar 50 bilhões de dólares à Ucrânia. Ainda o Brasil ignora o pedido da Suíça sobre a enviada à Conferência de Paz. Ainda Lula provoca Musk e defende descentralizar as ações sobre inteligência artificial. O presidente brasileiro foi o convocado de honra da conferência da OIT na Suíça. E também falando sobre o Brasil, que brasileira ferida no Líbano relatou a agressão do marido em São Paulo. Ainda pelo mundo, após a primeira vitória parcial, Milei diz ver uma tentativa de golpe. O governo do ultraliberal vê a sua lei de bases mais próxima de se concretizar, mas o presidente busca se unir a governadores lá na Argentina. Também o número de refugiados no Brasil dobra após a primeira força-tarefa do primeiro ano do Lula 3. Na área de mercado, as principais manchetes de hoje falaram sobre esse assunto da reação pró-Haddad, que reduz a pressão no mercado e o dólar cai para R$ 5,37. Ao lado de Tebet, o ministro fala em intensificar a revisão de gastos e Lula diz não ter nada contra ele. Ainda em destaque, o trava em reajuste para a saúde e educação enfrenta resistências. O impacto pequeno até 2026 desmotiva a área política de assumir o custo dessa decisão.
Ainda em destaque, por 7 votos a 4, o STF limita o pagamento do INSS sobre o terço de férias. Vinícius Torres Freire escreve sobre Lula, Haddad e a sonegação. Ele diz que há um uso indevido da isenção tributária, sobre o que disse o ministro em fevereiro e agora. Ainda sobre a economia, os planos de saúde lucram 3,3 bilhões de reais no primeiro trimestre, com a alta de 343%. São esses aqui os destaques que a gente tem na Folha de São Paulo de hoje. Agora eu sei, o que a gente tem no Povo. Jornal Povo, jornal cearense O Povo. Feira da Rosenbaum reúne 58 artesãos e designers. Essa feira, ela está acontecendo, ela iniciou ontem, a programação começou ontem, no Museu da Indústria, no centro de Fortaleza. E ela foi idealizada pela Cristiane Rosenbaum. O que é que diz a idealizadora? Nossa missão é incentivar esse pequeno artista e essa economia criativa, onde eles conseguem dar um salto do mundo do trabalho. Já tiveram várias pessoas que começaram com a feira e hoje estão com um trabalho para fora do Brasil. Então, acho que a gente dá uma alavancada a esses pequenos criadores, diz a Cristiane Rosenbaum, que é a idealizadora dessa feira que está acontecendo aqui nesse final de semana. A proposta de realizar a feira no Museu da Indústria surge a partir da proposta do equipamento de fazer essas relações com a área da criatividade e do design. A feira, originada em São Paulo, é uma referência nos movimentos nacionais voltados ao design, à moda e à arquitetura. Também é destaque no Jornal Povo as declarações do ministro Haddad, que foram manchetes nos principais jornais do país, de circulação nacional. Sob pressão, Haddad acena com cortes e a agenda de revisão de gastos, que fez até o dólar baixar 0,73%. Também é destaque no Jornal Povo o financiamento bilionário que os Estados Unidos e a cúpula do G7, esse empréstimo de 50 bilhões de dólares que o grupo do G7 está disponibilizando e o presidente da Ucrânia vai pegar para continuar a guerra lá com a Rússia. Empréstimo para comprar, digo novamente, para comprar equipamentos para a guerra, armas, bombas e etc. O tenista cearense Thiago Monteiro, que é o 76 do tênis mundial, ele garantiu vaga para as Olimpíadas de Paris 2024. Além dele, Biadad Maia, que é a 20ª no ranking do tênis mundial, e o Thiago Wilde, que é o 71, estarão na capital francesa representando o Brasil. É o Thiago Monteiro, a Biadad e o Thiago Wilde vão representar o Brasil nessa categoria. Município de Pires Ferreira, no interior do Ceará, na Zona Norte. Secretário é afastado por supostas irregularidades em contrato. O secretário da Infraestrutura de Pires Ferreira, José Celso Macedo de Azevedo, foi afastado por 180 dias do cargo por supostas irregularidades no contrato de limpeza pública da cidade, que fica a 297 quilômetros de Fortaleza. O contrato com a empresa não identificada foi suspenso pelo mesmo período de 6 meses. A ação ocorreu no âmbito da Operação Continuum, deflagrada na manhã de ontem pelo Ministério Público do Estado do Ceará,
por meio da Promotoria de Justiça do Ipu. Quem é votado nesse município, que a prefeita é a Lívia Mororó, que é filha do Ipu. Quem é votado lá e muito conhecido lá é o deputado federal Júnior Mano. Ele é muito ligado a esse município e também com essa questão aí de empresa de limpeza de lixo. A charge do Jornal Povo desta sexta-feira é com o ministro Juscelino Filho. Ministro das Comunicações é indiciado pela Polícia Federal e aqui a charge bota aqui uma lupa, a Polícia Federal colocando uma lupa em cima das ações do ministro indiciado por corrupção. A coluna vertical, escrita pelo jornalista Carlos Maza, diz Sarto, que é o prefeito de Fortaleza, a Câmara e o interesse público. O prefeito José Sarto encaminhou ontem à Câmara Municipal de Fortaleza vetos contra 2 projetos de lei aprovados recentemente pelo Legislativo, que retirariam a proteção ambiental de trechos de área verde localizado no entorno do Parque Raquel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy. O Parque Raquel de Queiroz foi já inaugurado este ano, fica ali por trás do shopping, do Norte Shopping, na Bezerra de Menezes. É muito bonito, por sinal, esse Parque Raquel de Queiroz. Na justificativa dos vetos, o prefeito Sarto alega existência de contrariedade ao interesse público em ambos os casos. A prefeitura destaca ainda que o plano diretor participativo de Fortaleza se encontra atualmente em processo de revisão e o que prejudicaria a análise da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, SEUMA, sobre as propostas. Com a decisão do prefeito de vetar esses 2 projetos, que com certeza diminui a área verde de Fortaleza, os vereadores terão agora, até 30 dias, para levarem os vetos para votação no plenário. Ambos os projetos vetados pelo prefeito Sarto, no entanto, foram apresentados por aliados do próprio prefeito. Um pelo ex-vereador e hoje deputado estadual Antônio Henrique, que é do PDT, Antônio Henrique foi presidente da Câmara, e o outro pelo vereador Adail Júnior, também do PDT. E outras ações semelhantes estão tramitando na casa. A última foi apresentado pelo vereador Luciano Girão. Ele também é do PDT. Aliás, não, ele é do PP. Ele é do Progressista. Ele é sobrinho do deputado Lucívio Girão, esse sim, do PSD. Ele quer tirar 11 hectares, 11,5 ou 11,4 hectares aqui do Parque do Cocó, que é a maior área verde ainda existente na capital, para transformar em ambiente possível de construções. Está tramitando na Câmara Municipal esse projeto de lei. Bom, a reportagem de hoje do Jornal Povo é sobre Santos do Povo, quando fiéis elegem a quem reverenciar, independente da anuência da Igreja Católica. Os santos do povo são venerados antes mesmo de passarem pelo processo de canonização formal. Somente no Ceará há pelo menos 40 pessoas santificadas. E aqui o jornal destaca 3 nessa edição.
As mártires do documentário Ela Não Queria Ser Santa. Primeiro é a Mártir Francisca. O nome dela, Francisca Augusto da Silva, nasceu em 1941, em uma zona rural da cidade de Aurora. Os relatos que levam ao martírio de Francisca divergem, mas possuem um fator em comum: o fim do noivado com o agricultor Francisco Ferreira Barnabé, o Chico Belo. Ela tinha 16 anos na época. Ela foi morta no 58 com apenas 16 anos. Francisca foi brutalmente assassinada pelo ex-noivo com 11 golpes de faca. A outra santa do povo é a Maria de Bill. No dia 11 de março de 1926, em Vaze Alegre, o nome dela é Maria Antônia da Conceição, ficou eternamente ligado também ao seu assassinato. Severino Domingos da Silva, conhecido como Bill, a trama do assassinato começou com a recusa de Maria de Bill em perdoar Bill. Ela estava grávida do terceiro filho. Maria descobriu que o marido a traía com a irmã dela, chamada Madalena, e passou a rejeitar as tentativas de reconciliação. E hoje ela é tida lá na região do Cariri como santa. E por último, é a mais conhecida, é a menina Benigna, também assassinada. Benigna Cardoso da Silva nasceu em 1928, em Santana do Cariri. Quando tinha apenas 12 anos de idade, Benigna começou a ser assediada por Raimundo Raul Alves Ribeiro e rejeitava constantemente as investidas do rapaz. No dia 24 de outubro de 1941, ao se encaminhar para buscar água em um poço, Benigna foi abordada mais uma vez por Raul Alves e resistiu a uma tentativa de estupro. Em resposta, Raul a golpeou repetidas vezes com um facão. Então, essas três mártires, Mártir Francisca, Maria de Bill e Menina Benigna, hoje são santos do povo, são venerados pelo povo do Cariri. A Menina Benigna é que está mais adiantado o processo de santificação. Ela já foi considerada beata pelo Vaticano. Eleições de 2024. Vereadores da base do prefeito Sarto na Câmara Municipal de Fortaleza defendem o nome de Cláudia Gomes, do PSDB, como candidata a vice-prefeita de Sarto. Datena lança pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Foi ontem, também pelo PSDB. Sarto veta projetos que extinguiam áreas de proteção ambiental. Essa é a matéria que é a primeira nota da coluna vertical de hoje que eu li. O Tribunal de Justiça do Ceará definiu ontem a lista tríplice para a vaga de desembargador, vaga destinada ao Ministério Público. Quem compõe a relação pela ordem de mais votados são os procuradores de justiça. Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, ele obteve 41 votos do pleno do tribunal. O outro, Francisco Rinaldo de Souza Janja, ele teve 40 votos. E por último, o procurador de justiça Emanuel Roberto Girão de Castro Pinto, que obteve 28 votos dos desembargadores. Essa lista vai ser enviada
para o governador Eumano de Freitas, e o governador escolhe um entre os três para se tornar desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Rodrigo Pacheco se opõe a Arthur Lira e diz ser contra equiparar aborto a homicídio. Lula diz que terá uma conversa franca com Juscelino Filho. Meu INSS, meta é dar respostas a pedidos em até 30 dias, diz Carlos Lupe, que está em Fortaleza. Ele veio ontem à capital inaugurar um posto da Previdência Social lá no bairro da Granja Lisboa, que fica na periferia da Granja Lisboa. É o primeiro prédio-móvel fora do Rio de Janeiro. Foi inaugurado ontem na Granja Lisboa, bairro da periferia de Fortaleza. Na área de economia, FNE será usado, recursos do FNE serão usados para financiar revitalização de centros urbanos na capital. Menos exceções permitiriam cashback para todos, diz o relator da reforma tributária Api, Bernardo Api. Permanência é um dos maiores desafios para a população LGBT+, no mercado de trabalho. Governo pede retomada da linha leste do metrô de Fortaleza. Fábrica de lingerie amplia operações no Ceará. Uma fábrica com 600 empregos vai ser inaugurada hoje na cidade de Itapipoca, da Del Rio. É a fábrica Del Rio de lingerie. Pelo segundo mês seguido, Ceará tem média de 10 homicídios por dia. Já são 1.455 só este ano, homicídios. O Hospital de Saúde Mental de Messejana remaneja pacientes que usam remédio de alto custo para os CAPs. Alunos do Vila União, do bairro Vila União, participam de ação ambiental na Lagoa do Opaia, uma ação de recolher o lixo da lagoa. O editorial do jornal O Povo tem um título: Ministro indiciado deve ser afastado do cargo. Qual o cargo? Do Ministério das Comunicações. E por último, é o duelo tricolor. Fim da invencibilidade. Fortaleza perde para o Bahia, fora de casa, e amarga primeira derrota no Brasileirão de 2024. Amanda, é com você. Agora vamos para as páginas internas do Correio Brasiliense e começando com a área de política. Lula para empresários e Senado achem uma solução. O presidente defende Haddad pela edição da medida provisória que limita o uso dos créditos do PIS/COFINS, que foi rejeitada pelo Congresso, e enfatiza que agora cabe aos parlamentares e ao setor produtivo apresentarem uma alternativa para compensar a desoneração da folha. Ele disse, abre aspas, a bola não está mais na mão do Haddad, a bola está na mão do Senado e na mão dos empresários. Encontrem uma solução. Haddad tentou, mas não aceitaram. Agora encontrem uma solução, fecha aspas, para o que disse o presidente Lula. E ainda, o presidente Lula recusa convite para a cúpula da paz na Ucrânia.
Ainda em destaque na área de política, o suspense sobre o futuro de Juscelino Filho. Lula mantém indefinida a permanência do titular das comunicações, indiciado pela Polícia Federal por suspeita de corrupção, mas frisa que ele tem o direito de se provar inocente ainda. E sobre o leilão de arroz, a crítica à queda do secretário. Alguns senadores e deputados falaram sobre a queda de Nery Geller. Lupion falou, por exemplo, deram a cabeça do secretário Geller para o presidente salvar o PT. Ainda em destaque, Denise Rottenberg escreve sobre a chegada do defeso eleitoral. A partir de 6 de julho, o governo espera um refresco nas pressões para a troca de ministros e liberações de emendas. É o início do período que fica proibido promover transferências voluntárias a municípios por força da lei que rege as eleições deste ano. Porém, nesses 22 dias que restam para as liberações, os ministros não farão outra coisa que não seja atender os políticos atrás de emendas. O período mais crítico será o da semana que vem, quando haverá um esforço concentrado em Brasília, o último antes do que vem sendo chamado de defeso eleitoral, numa referência ao período que é proibido pescar determinadas espécies para garantir a reprodução. Até aqui, os deputados garantem a maioria das emendas que não foram ainda liberadas e, a contar pelo que dizem alguns integrantes do Executivo, nem será. Denise Rottenberg ainda falaram que os senadores têm dito que já deram ao governo vários projetos de aumento de arrecadação e o Poder Executivo aplicou o que bem quis. Agora, o que o Congresso aprovar será vinculado à desoneração das folhas de pagamento de 17 setores da economia e dos municípios. E também cobrem deles uma CPI. O ex-secretário de Política Agrícola, Nery Geller, que saiu atirando depois das denúncias envolvendo uma compra de arroz, tem dito a amigos que 4 ministros assinaram a medida provisória que garantiu o leilão e sua subvenção. O da Agricultura, Carlos Fávaro; o Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira; o da Fazenda, Fernando Haddad; e a do Planejamento, Simone Tebet. A oposição vai insistir em uma CPI na Câmara. E ainda na polícia, a Polícia Federal vai indiciar Bolsonaro sobre o caso das joias sauditas. A corporação faz os ajustes finais no relatório enviado à Procuradoria-Geral da República sobre os desvios de presentes de luxo recebidos pelo ex-presidente Bolsonaro e comercializado nos Estados Unidos. E sobre as redes sociais, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, diz que se o Congresso não regular as redes sociais, o STF vai agir. Ainda em destaque sobre o governo, que busca uma prioridade para a saúde bucal. Ao completar 20 anos, o programa Brasil Sorridente será ampliado a fim de que a população possa acessá-lo por meio do SUS. Também haverá uma ênfase para as unidades móveis terem mais agilidade no atendimento às comunidades do interior. Ainda em destaque agora pelo Brasil, os protestos contra a chamada PL do aborto, que Lira promete um equilíbrio para o PL sobre essa situação sobre o aborto. Após a aprovação em menos de 24 segundos da urgência de tramitação nesse projeto, o presidente da Câmara anuncia que buscará uma relatora capaz de fazer alterações que não avançam sobre os casos já previstos em lei. Os protestos contra a matéria se espalharam pelo país. E ainda sobre o governo, que deixou o texto seguir, o líder do governo na Câmara, o deputado cearense José Guimarães, disse que não era uma matéria de interesse do governo. Ainda em destaque agora na área de economia, Haddad anuncia foco em corte de despesas. Ao lado da ministra Simone Tebet, o titular da Fazenda reafirma o compromisso de buscar o equilíbrio nas contas públicas e, em evento, Lula defende a taxação de super ricos e também a igualdade salarial.
Ainda pelo mercado, a Maurícia Segala escreve que para a Alckmin o Brasil tem uma responsabilidade fiscal. E ainda em destaque é sobre a conjuntura da economia, que o Nordeste lidera o crescimento. A região avançou em 3,2% no primeiro trimestre deste ano, frente ao Norte, ao Sudeste e ao Sul. O consumo das famílias possibilitou o incremento no segmento de comércios e serviços. A transição energética representa também uma oportunidade para o crescimento. E ainda sobre a cúpula do G7, o dinheiro russo para ajudar na guerra da Ucrânia. Os governantes dos países mais industrializados do planeta, que se reuniram na Itália, chegaram a um acordo para emprestar 50 bilhões de dólares a Kiev. O dinheiro será proveniente de juros ativos de Moscou congelados. Biden e Zelensky fizeram um pacto de segurança por 10 anos. E também, ainda na política internacional, nos Estados Unidos, a Suprema Corte mantém o acesso à pílula abortiva. Seguindo agora para o editorial do Correio Brasiliense de hoje, que fala sobre o desafio da subalimentação. Nos artigos de opinião, destinar recursos para a educação é gasto ou investimento? E o segundo artigo de opinião é sobre o lugar da inteligência artificial, que é no campo. E por fim, aqui destaque na área da saúde, o alívio que vem da natureza, uma alternativa para a irregularidade menstrual, acne, obesidade e até infertilidade causadas pelas síndromes dos ovários policísticos em mulheres em idade fértil, pode estar nas plantas que contêm propriedades antimaláricas. São esses aqui os destaques que a gente tem no Correio. E agora eu sei o que a gente tem dentro do valor econômico. Recuperação do Rio Grande do Sul pode surpreender, estima o Banco BTG Pactual. Tamanho do estímulo fiscal para a região será determinante para a velocidade da retomada, diz o banco. Tráfego maior puxa alta no total de acidentes em rodovias privadas. Reconhecimento de refugiados no Brasil cresce 1.200%. Rogério Ceron nega desancoragem de expectativas. Secretário do Tesouro argumenta que pesquisa Focus não mostra deterioração do quadro fiscal. Haddad defende a agenda de revisão de gastos. Declaração ocorre no momento em que crescem cobranças por medidas pelo lado das despesas. Analistas ainda têm dúvidas sobre avanço da proposta. Previdência Social tem divergência de gasto de 10 bilhões de reais. Que a entrevista com o embaixador, ex-ministro da Fazenda, Rubens Recupero, e os bastidores do lançamento do Plano Real. Em suas memórias, ele conta o que viveu na Fazenda, no Ministério da Fazenda, do papel de comunicador ao de algodão entre cristais, e fala do episódio da parabólica. Esse episódio ainda hoje é lembrado. Ainda hoje faz 30 anos isso. E ele conta nesse livro, sabe? Ele conta nesse livro do que houve. É a famosa frase que ele disse, que foi transmitida, ele ia fazer uma entrevista para o Carlos Monforte, da Rede Globo. E antes de começar a entrevista, estava no ar o ambiente da entrevista para algumas parabólicas. E vazou uma frase dele que foi... Ele não teve como continuar no ministério. Ele perdeu o cargo, ele teve que sair. E a frase dele foi essa daqui. Onde é que está? O que é bom a gente fatura e o que é ruim a gente esconde. As duas últimas frases, quando vieram a público, destruíram qualquer possibilidade de Recupero continuar no cargo.
Ele diz que até hoje, ele diz nesse livro, gostaria de apagar de minha vida aqueles 19 minutos, mas nunca atribuí a ninguém a responsabilidade pelo que sucedeu, a não ser a mim mesmo. Segundo ele, o que o faz sofrer é ter feito papel de tolo ao se deixar levar pela presunção e pela vaidade. Evocar o episódio hoje, segundo Rubens Recupero, ainda é um esforço penoso, mesmo depois de quase 30 anos desse episódio. Continuando as páginas, vocês podem ver, é uma entrevista de página inteira que vale a pena ser lida aqui no Valor Econômico desta sexta-feira. Continuando com as matérias das páginas internas do jornal Valor Econômico. Varejo acelera em abril, mas tem cenário difícil. Enchente de maio no Rio Grande do Sul é um dos desafios para o setor conseguir manter ritmo nos próximos meses. Com até 6% da economia global, oceanos entram nos debates do grupo do G20. Alckmin defende o ministro Haddad e prega eficiência do gasto. Vale do Rio Doce pode dobrar vendas de minério ao Oriente Médio, diz Bartolomeu. G20 é oportunidade para mudar a visão sobre a América Latina, dizem líderes. Senado promete esforço para substituir receita de medida provisória da desoneração. Grupo de trabalho da reforma tributária elenca pontos de atenção. Números sobre a cesta básica geram divergências em grupo de trabalho. Pacheco diz que Senado tratará projeto de lei do aborto com cautela. Arthur Lira, presidente da Câmara, diz que nomeará uma mulher como relatora do projeto e afirma que não haverá modificações para os casos já previstos em lei, como os que envolvem estupro. Para a ministra das Mulheres, proposta ignora realidade do país. Lula diz, lá na Suíça, ele diz que terá conversa franca com o ministro indiciado pela Polícia Federal, o ministro Juscelino Filho. E o Lula chega dessa viagem internacional, amanhã, sábado. Esperança para renovar PSDB, Datena diz que vai até o fim. Apresentador de TV da Band é lançado como pré-candidato, mas até tucanos duvidam que ele disputará realmente a Prefeitura de São Paulo, porque das outras vezes que ele se lançou por outros partidos, ele não foi até o final. Antes de chegar à convenção partidária mesmo para definir, ele desistiu do intento. Inflação argentina de 4,2% em maio é a menor desde 2022. Medidas de Milei ainda precisam superar desafios. Suprema Corte dos Estados Unidos rejeita ação anti-aborto. Editorial do Valor Econômico de hoje. Planalto precisa mudar rumo e conter gastos. O espaço das políticas industrial e tecnológica brasileiras, escreve Gustavo Brito. Hostilidade à imigração e à agenda verde une eleitores na União Europeia e nos Estados Unidos. Quem diz é Matias Spector. Analisa avanço da direita mais radical e seus reflexos globais. Vale do Rio Doce busca investidor para Aliança Energia. Medida provisória salva concessão e viabiliza venda da Amazonas Energia. PUC do Rio de Janeiro planeja entrar na Justiça
para abrir curso de medicina. Como as lojas americanas quer atrair gente e o efeito no mercado brasileiro. Etanol barra entrada de elétrico no país, avalia o diretor executivo, que chama agora é CEO, da Stellantis. CAD dá sinal verde a dono do Clube do Cruzeiro. Com jeito de Fórmula 1, o carro Mercedes GT63, que é híbrido, ele chega ao Brasil custando R$1.600.000. E uma das vantagens dele, ele faz 100 km por hora em 3 segundos. 1, 2, 3, ele já alcançou 100 km por hora. Mas não dá para as ruas, para as avenidas do Brasil, não. Olha a frase. Há filosofia dentro de uma garrafa de vinho. Quem foi que disse isso? Há filosofia dentro de uma garrafa de vinho. Foi o Pedro Machado, ele é ministro do Turismo de Portugal e abriu ontem a edição Vinhos de Portugal em São Paulo, né, que vai até amanhã, no pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera. Ele veio abrir essa feira, já esteve no Rio de Janeiro e ontem, hoje e amanhã, será em São Paulo com 95 produtores. Dados da Conab indicam que o país tem arroz para abastecer o mercado interno. Capacidade de armazenagem cresceu em 2023, diz IBGE. Banco do Brasil destinou 110 milhões de reais a produtores do Rio Grande do Sul que registraram perdas com as enchentes. Caderno de Finanças do Valor Econômico. Dólar e juros têm respiro com aceno de Haddad e Tebet a corte de despesas do governo. Mercado vê reabertura para captação externas. PIX incentiva o pagamento de dívidas atrasadas. Citi reformula a área de Ialtec e Brasil está entre grandes apostas. E por último, Amanda, e aqui são as manchetes das matérias do caderno Legislação. A primeira, Câmara Superior do CARF cancela cobrança de imposto de renda e CSLL e mantém de PIS/COFINS da Multiplus. E a última, Justiça anula IPTU no valor de 17 milhões de reais de shopping paulistano.